Antes da rivalidade ganhar o mundo, existiam dois homens completamente diferentes, dois estilos opostos que pareciam destinados a nunca se encontrar, mas que inevitavelmente seriam puxados para o mesmo caminho. Porque quando talento extremo e ambição absoluta ocupam o mesmo espaço, o confronto deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza. E foi assim que James Hunt e Niki Lauda começaram a escrever uma das histórias mais intensas já vistas na Fórmula 1, uma história onde cada corrida seria mais do que uma disputa, seria um choque direto entre duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo, a velocidade e o próprio significado de vencer. De um lado estava Hunt, impulsivo, intenso, vivendo cada momento como se fosse o último, alguém que corria com o coração acelerado e que parecia não reconhecer limites, transformando cada curva em um ato de ousadia, cada ultrapassagem em um risco calculado pelo instinto. Enquanto do outro lado estava Lauda, metódico, frio, disciplinado, alguém que não deixava espaço para o acaso, que estudava cada detalhe, que transformava a corrida em um jogo de estratégia onde cada movimento era planejado com precisão absoluta, e era exatamente esse contraste que tornava aquela rivalidade tão poderosa, porque não era apenas sobre quem era mais rápido, mas sobre qual filosofia prevaleceria. Quando finalmente dividiram a mesma pista, o impacto foi imediato, porque ali não existia espaço para neutralidade, cada volta era carregada de tensão, cada aproximação entre os carros parecia prestes a explodir em algo maior, e rapidamente ficou claro que aquela não seria uma temporada comum, porque a cada corrida, a disputa se tornava mais intensa, mais pessoal, mais perigosa, e o que antes era apenas competição começou a se transformar em algo muito maior, algo que ultrapassava o esporte e se aproximava de uma verdadeira guerra silenciosa. Corrida após corrida, os dois se enfrentavam como forças opostas que se recusavam a ceder, enquanto Hunt avançava com agressividade, buscando oportunidades onde ninguém mais ousaria tentar. Lauda respondia com consistência, precisão e controle absoluto. E assim, ponto a ponto, curva a curva, a temporada avançava com uma tensão crescente, enquanto o mundo começava a perceber que estava diante de algo especial, algo raro, algo que não acontecia todos os dias, porque não era apenas uma disputa por um título, era um confronto entre dois extremos que se recusavam a recuar. E então, quando tudo parecia seguir em direção a um desfecho natural, o inesperado aconteceu, um momento que interrompeu a trajetória de forma brutal e mudou completamente o rumo da história, o acidente que ninguém esperava, que trouxe silêncio para onde antes existia velocidade, que fez o mundo inteiro parar por um instante, e naquele momento, a rivalidade deixou de ser apenas uma disputa esportiva, porque de repente, tudo parecia pequeno diante do que estava em jogo, diante da fragilidade exposta de forma tão direta. Por um instante, parecia que a guerra havia terminado, que o confronto havia sido interrompido de forma definitiva, mas o que ninguém poderia prever era o que viria a seguir, porque quando Niki Lauda decidiu voltar, quando escolheu enfrentar não apenas seus adversários, mas também a dor, o medo e as limitações impostas pelo próprio corpo, algo mudou completamente, e o que antes já era intenso se tornou ainda mais poderoso, porque agora existia algo a mais, algo invisível, algo que tornava cada corrida ainda mais significativa. Com o retorno, a rivalidade atingiu um novo nível, porque não era mais apenas sobre velocidade ou estratégia, era sobre resistência, sobre superação, sobre provar algo que ia além das pistas. E enquanto Hunt continuava avançando com sua agressividade característica, Lauda retornava com uma determinação ainda mais forte, criando um contraste ainda mais intenso entre os dois, e transformando cada encontro na pista em um momento carregado de emoção, tensão e imprevisibilidade. A temporada avançava rapidamente, e com ela, a sensação de que tudo estava se encaminhando para um desfecho inevitável, enquanto o mundo inteiro acompanhava cada detalhe, cada corrida, cada decisão, sabendo que qualquer erro poderia ser decisivo, que qualquer momento poderia mudar completamente o rumo da história. E quando finalmente chegou a corrida final, o ambiente era diferente, mais pesado, mais carregado, como se todos soubessem que estavam prestes a testemunhar algo histórico. As condições eram extremas, a pista molhada, a visibilidade comprometida, o tipo de cenário que transforma qualquer corrida em um teste de sobrevivência. E foi nesse ambiente que tudo seria decidido, onde cada escolha carregava um peso enorme. E foi então que aconteceu o momento mais decisivo de toda a rivalidade, porque enquanto um decidiu avançar, confiando em sua coragem e instinto, o outro, pela primeira vez, escolheu recuar, reconhecendo o risco,
respeitando o limite, e essa única decisão foi suficiente para definir tudo. Quando a corrida chegou ao fim, não foi apenas o resultado que marcou aquele momento, mas tudo que levou até ele, toda a jornada, toda a tensão, toda a transformação que aconteceu ao longo daquela temporada. E naquele instante, a guerra entre James Hunt e Niki Lauda chegou ao fim, mas o impacto daquela rivalidade continuaria ecoando por muito tempo, porque aquilo não foi apenas uma disputa por um título. Foi um confronto entre duas formas de viver, duas formas de competir, duas formas de enfrentar o medo. E quando tudo terminou, o que permaneceu não foi apenas um vencedor, mas uma história que se tornou eterna. Uma história que mostrou ao mundo que às vezes, as maiores batalhas não são vencidas apenas com velocidade, mas com decisões, com coragem e com a capacidade de entender até onde vale a pena ir. E é exatamente por isso que aquela rivalidade nunca será esquecida, porque ela não apenas parou o mundo, ela mudou a forma como o mundo vê a Fórmula 1 para sempre.